Filhas de Palmeirinha trocam acusações e brigam por herança. Fica nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre herança dos famosos. Meu nome é Alexandre Daniel. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curta os vídeos aqui, veja os vídeos anteriores, comente nesse vídeo, compartilhe. É muito importante isso. Eu agradeço muito essa contribuição que você faz. Me siga também no Instagram, alexandredaniel.oficial. E hoje nós vamos falar sobre herança, essas brigas familiares. Olha só, a Palmeirinha Onofre morreu há 8 meses atrás e morreu aos 91 anos a vovó Palmeirinha. E as filhas Sandra Bussi, Nancy da Silva Onofre Balan e Tânia Rosa estão disputando 5 milhões de reais. A Palmeirinha não deixou testamento, então o patrimônio dela deveria ser dividido por 3. Só que a Sandra alega que a mãe só deixou R$8 em sua conta e 5.100 cotas da empresa Arte Culinária Palmeirinha, sendo avaliadas em R$5.100. A justiça, a Sandra destacou que o documento causou estranheza, porque a mãe trabalhou 20 anos na televisão e teve 4 livros publicados, ainda mais quanto ganhou tudo isso. E a Nancy e a Tânia pontuam que a mãe também lucrou com direitos autorais de imagem e publicidade. Daí foram ver, não tinha nada. Aí elas estão trocando acusações, porque a Sandra e a Nancy estão acusando a Tânia de omissão dos dados e de lucros obtidos pela Palmeirinha Onofre. Elas querem ter acesso à prestação de contas e movimentações passadas. As 3 ainda brigam por causa de empréstimos feitos pela Palmeirinha e não pagos. Por exemplo, assim, a Tânia e a Nancy, por exemplo, afirmam que a Sandra pagou R$1,5 milhão de reais com a mãe para comprar um apartamento e não quitou a dívida. No entanto, ela alega que a quantia foi de R$800 mil, sendo R$300 mil empréstimo e R$500 mil recebidos de doação. Herança sempre tem briga. Pode ser só um anel, pode ser um lápis, mas vai ter briga com os herdeiros. E tá feio no vídeo aqui. Ei, caramba, na próxima vez tem que ter cenário decente aqui, ou eu vou também disputar a herança da Palmeirinha. Em 2014, a Palmeirinha ficou pior. Não quero mais saber. O cenário tá ruim, o cenário tá feio hoje. No dia, pelo menos, o Alexandre tá bonito, né? Em 2014, a Palmeirinha assinou uma procuração autorizando a filha a fazer uma movimentação bancária. Mas, no entanto, a Sandra se defende, dizendo que a quantia foi doada, mas devolvida às irmãs. Cada uma das irmãs passou para só R$165 mil. E a defesa da Tânia alega sonegação e má fé na depredação de um patrimônio referente aos R$500 mil. A Sandra pode ainda pagar uma multa de 1% e 10% do valor do documento. Meu Deus, treta acima de treta. A Sandra acusa a irmã de ter feito vários empréstimos com a mãe. Apenas para citar, olha alguns aqui: 30 mil em setembro de 2003, 12 mil em março de 2005, 36 mil em 2008, 45 mil em 2015. E no início de 2018, a herdeira Tânia solicitou um empréstimo para sua mãe também, no valor de R$450 mil. Meu Deus do céu. Para você ter ideia, a Palmeirinha tinha um plano de previdência privada que foi atualizado em junho de 2018, tendo as 3 filhas como beneficiárias. E a divisão ficou assim: a Sandra 39%, no qual vai receber R$1.900.000, a Nancy 38% vai receber R$1.800.000 e a Tânia recebendo 23%, R$1 milhão, descontando os impostos.
Ainda no processo, a Sandra esclarece que a quantia tem um pagamento de parcelas de seguro de vida que acumulou no fundo de 5 milhões de reais. O caso está na ação civil e não na vara de família. Meu Deus do céu, esse é um negócio horrível. Judiciário com herança de família. Como eu falei aqui, não é só o Palmeirinha, não é só os famosos, que daqui a pouco eu vou detalhar mais famosos que estão brigando pela herança. Mas olha só, pessoal, eu acho que em qualquer família tem briga por herança, não tem? Pode ser um anelzinho ter uma briga por herança. Tem uma coisa, tem uma briga por herança. Você que criou um produto, é muito importante você patentear esse produto, para você dividir os frutos do que você ganhar com seus familiares que ficarão aqui quando você morrer. Então, você criador de produto, você que tem uma marca, você que tem uma lojinha virtual, é muito importante registrar essa marca, porque podem roubar, você pode receber uma notificação judicial para parar de usar essa marca. Então é muito importante você fazer isso. A PA, Produtores Associados, Marcas e Patentes, estão há 32 anos no mercado fazendo esse trabalho. E só basta você dizer sim, que o resto eles fazem. O registro da sua patente e o registro da sua marca. Manda um WhatsApp para Rosane no 11 97539 6527. Vou repetir, hein? É 11 97539 6527. A todo o Brasil pode ser atendido no @PA Marcas. PA Marcas. Segue eles no Instagram, PA Marcas, que eles vão registrar a sua marca e fazer a patente do seu produto, que é a criação sua, tem que ter uma segurança jurídica e econômica. Faz isso que a Rosane e o pessoal da PA Marcas vai te ajudar. Gente, tem mais famosos que morreram e deixaram a sua herança sendo disputada. Um deles é o Gugu Liberato, que morreu em 2019 e deixou a herança de 1 bilhão de reais. 1 bilhão. O que eu faria com 1 bilhão de reais? Muita coisa, nem tem resposta. 75% dos bens do Gugu ficariam com o João, a Marina e a Sofia, que são filhos. E 25% iam dividir entre os 5 sobrinhos. Mas a Rose Miriam não foi colocada no testamento. Não foi colocada no testamento. E ela reclama o seu direito percentual. E tá uma briga, né, de testamento com o João, com a Rose, com as filhas. E aí veio o namorado gay do Gugu também querer, o namorado também querendo. Coitado, olha, o Gugu, depois de morto, tá sofrendo a reviravolta na vida dele. Outro é o Marcos Paulo. Porque a herança do Marcos Paulo, que morreu em 2019, foi alvo de disputa entre as 3 filhas, Mariana, Júlia e Vanessa, e a atriz Antônia Fontinelli, que ele teve um relacionamento estável entre 2005 e 2012. A briga pelo espólio foi motivada por discordância entre os 2 documentos. No primeiro, com data de 2005, as herdeiras do ator e diretor eram as 3 filhas. No segundo, em 2006, Antônio se tornava a principal herdeira, enquanto as 3 dividiam outra parte da herança de 30 milhões de reais. Segundo a decisão do tribunal, a Fontinelli tem direito a 25% do Marcos Paulo. 9 anos depois, a Antônia decidiu por um fim na batalha e ficar com apenas 12%. Essa era a briga da Antônia Fontinelli, a viúva do Marcos Paulo. Outro famoso que teve briga na herança foi a Lisa Marie Presley, que é a única filha do Elvis Presley, que morreu em 2022 e determinou em testamento que o fundo responsável pela obra do cantor passasse a ser administrada por Riley, qual que é o nome dele? Riley Kilgore.
Sua filha, Priscila Presley, mãe da Lisa Marie, discordou da decisão e entrou na justiça. Avô e neta chegaram a um acordo em maio de 2023. Outro artista que tá complicado o negócio da herança é o Chico Anísio, que morreu em 2012. O patrimônio é de 20 milhões, mas a partilha segue em disputa entre os herdeiros. A Malga de Paula, a última mulher do humorista, foi declarada inventariante do marido. O único testamento deixado por ele foi anulado por incluir o ator Lúdio de Paula da herança. A lei brasileira não permite a como é o nome aqui? Deserção de filhos, né? Porque excluiu o filho. Então o Brasil não permite, você tem que deixar para os filhos aqui. A Malga defende que os desejos dos humoristas era que os filhos conservassem seus patrimônios intelectuais, enquanto ela com os bens materiais. Os 8 filhos contestaram. A Malga defende que o desejo de Anísio era que os filhos mantivessem o patrimônio intelectual do pai. Então a Malga está defendendo isso, os filhos não. Eu quero também o dinheiro, o intelectual e o dinheiro também. Pô, que coisa. Outro cantor das calcinhas, o Vando, que morreu em 2012 e deixou 10 milhões de reais, é disputado por 9 pessoas. Filhos, neto, irmã e 2 ex-companheiras. A Renata de Vasconcelos, que é uma psicóloga, conseguiu provar em 2022 que vivia uma união com o cantor. E ainda a irmã Maria da Graça, que afirma morar de favor em Congonhas, e Catstúcia, uma filha que ele não reconheceu, vive na Alemanha. São as 9 pessoas que disputam a herança do Vando. O Chadwick Boseman, que ele ficou como personagem do Pantera Negra, teria deixado uma herança avaliada em 5 milhões de dólares, com uma herança, incluindo uma residência de 3 milhões de dólares. A viúva foi escolhida pela justiça para gerir o patrimônio. Os pais dele recorreram à decisão, que também querem uma fatia da herança. Outro é um cantor, Emílio Santiago. A briga pelos bens do Emílio Santiago também, que morreu em 2013. Para você ter ideia, ele deixou 10 milhões de reais. Envolve Ercília Santiago, que fez teste de DNA para provar ser irmã dele, e Márcio Tadeu, que teria namorado o cantor. Reivindicam os seus direitos como produtor Alexander Nunes, que tentou entrar na justiça para provar que é filho do cantor. O corpo chegou a ser exumado do Emílio Santiago e o exame de DNA do ratinho deu negativo. Outra pessoa que está aí na justiça, que está sendo alvo de justiça e herança, é a Beth Lago. Tanta gente, né, brigando por herança, caramba. Ela morreu de um câncer e havia deixado um testamento. 80% do patrimônio para o filho Bernardo. Patrícia, a outra filha, entrou na justiça para contestar a documentação. A alegação da filha é que a atriz estava debilitada e não teria condições de tomar essa decisão. O caso foi finalizado em 2020, quando a justiça deu ganho de causa ao Bernardo. Os laudos médicos apontaram que a Beth estava completamente ciente e Patrícia ficou com 20% da herança e o Bernardo com 80%, né? Caramba. Outro é o Diego Maradona. A disputa pelos bens também é uma novela. A imprensa argentina estima que a herança do Maradona é de 100 a 600 milhões de dólares. O valor ainda não está preciso porque o ex-jogador tinha contas e propriedades no exterior. As 2 filhas adolescentes entraram na justiça e pedindo a realização de DNA para que também sejam reconhecidas como filhas do craque. Ele tinha outros 5 filhos. Outra artista que deixou uma herança que as pessoas estão brigando é a Marília Pêra. Para você ter uma ideia, o patrimônio da Marília Pêra é de 40 milhões de reais, sendo dividido em 3 filhos: Bruno Faria e a irmã da atriz Sandra Pêra. Os filhos recebiam 25%
e o viúvo e a irmã dividiam a fatia de 25%, né? Por ter sido casado com a atriz durante 17 anos, o Bruno não aceitou, entrou na justiça, teria direito de 50%. No entanto, as partes entraram em acordo em 2019, aceitando o que já havia sido estabelecido pela atriz. Caramba, gente, é uma briga de herança, ó, dá vontade de torrar todo o dinheiro e não deixar pra ninguém, porque muitas celebridades também afirmaram que não vão deixar herança pros seus filhos. Uma delas foi a cantora americana Maria Osmond, e não vai deixar herança nenhum para os filhos, ela afirmou. Ela tem um patrimônio de 20 milhões de dólares e disse a uma revista que recusa compartilhar a fortuna. Ela afirmou que queria garantir que os filhos cultivassem as suas próprias paixões e alcançassem o sucesso por conta própria. Para você ter uma ideia, é a abreviação bebês do nepotismo. São aqueles que usam a fortuna e a popularidade de seus pais para construir sua carreira. Tem outras pessoas também que não vão deixar herança para os seus filhos, como o Daniel Craig. O Daniel Craig, para você ter uma ideia, ele é o ator do 007. Taram, taram, taram. E ele já disse que é deixar a herança detestável e que seus dois filhos não vão receber a sua fortuna. Ele quer doar ou torrar tudo antes de morrer, é claro. A filha mais velha do Craig, chamada Ella, é uma representante da Ford Models, uma das maiores agências de modelo, e apareceu na capa de uma revista francesa. Outro que não vai deixar herança, eu acho que vocês não conhecem muito bem, é o Gordon Ramsay. Ele é um chefe de cozinha muito famoso nos Estados Unidos e ele faz programas como MasterChef, Hell's Kitchen lá nos Estados Unidos. Ele é um chefe muito renomado. Para você ter ideia, ele tem 5 filhos e os filhos não desfrutam da fortuna do pai. Eles nem sentam na primeira classe de um avião, para você ter ideia. Eles não trabalharam nem de longe o suficiente para pagar por isso. Ele tem uma fortuna de 397 milhões e ele não quer mimar os filhos, por isso que eles não quer deixar a herança para os filhos, e os filhos estão fazendo outras coisas porque, depender do pai, eles vão morrer na miséria. Outro cantor, um cantor britânico, é o cantor Sting, que tem um patrimônio de 40 milhões de dólares, mas ele falou que os filhos não vão receber nada. O que entra nós gastamos e não sobra muito, diz o pai de 6 filhos. E outro é uma celebridade, Warren Buffett, é um magnata americano, anunciou que pretende doar 99% da fortuna, que não vai sobrar nada para os filhos. Olha só, ele escreveu em 2021 uma recomendação assim, ó: depois de muito observar famílias super ricas, aqui está a minha recomendação. Deixe para seus filhos o suficiente para eles fazerem qualquer coisa, mas não o suficiente para eles não fazerem nada. Você concorda com essa ideia de não deixar herança de filhos nenhum? Caramba! Eu selecionei 9 artistas aqui que eles deixaram grandes heranças, grandes fortunas. Vamos ver se você estaria na lista, na herança desses artistas. Um deles é o Michael Jackson, que morreu em 2009, e a fortuna do rei do pop chega até de 825 milhões de dólares. Olha só. Ele foi falecido, mas como eles ganham muito com as músicas, com os filmes, com qualquer coisa que lança do Michael Jackson, ele continua ganhando. Por isso que é muito importante registrar o seu nome para alguém ganhar, hein? Em segundo lugar é o J.R. Tolkien, que ele é famoso por escrever O Senhor dos Anéis, não é? Ele morreu em 73. Para você ter uma ideia, em 2023 a 2022, a renda dele é de 500 milhões de dólares, sempre entra uma graninha. O Google a gente já falou que é 1 bilhão de reais, né? Outra pessoa foi o Elvis Presley, que deixou uma fortuna de 110 milhões de reais em 2022, a fortuna dele, para você ter uma ideia, porque lança filme. Tem muitas coisas ainda do Elvis Presley que é consumido como música, os herdeiros ganham, para você ter uma noção. Por isso que é muito necessário você patentear o seu produto e registrar sua marca para os seus descendentes ganharem
e continuarem ganhando até hoje. Uma rede de sucesso, uma pessoa de sucesso, uma marca de sucesso, rende até hoje. O Elvis poderia ganhar muito dinheiro, ele só não ganhou culpa daquele empresário dele que prejudicou a vida do Elvis. É incrível como o empresário do Elvis prejudicou o Elvis. O David Bowie, o cantor, ele arrecadou até hoje está arrecadando 250 milhões de dólares em 2022. James Brown morreu em 2006 e mesmo que tenha se passado 16 anos, os herdeiros ainda estão garantindo 100 milhões de dólares. Kobe Bryant, que é uma lenda do basquete, morreu em 2020 num acidente, que eu acho que vocês lembram, e garantiu cerca de 400 milhões de dólares. E a Glória Maria, a incrível jornalista que morreu em fevereiro de 2023, a sua herança é de 50 milhões de reais. Eu queria um pouquinho, não? Bem, no exterior eu acho que a lei permite aos pais não deixarem herança para os filhos, mas aqui no Brasil não pode excluir os filhos da herança, então você não exclui os seus filhos da herança. Bem, muitos famosos também falaram que vão doar a sua herança para caridade. O Mick Jagger foi um deles. O Mick Jagger tem 80 anos e em uma entrevista ao Wall Street ele falou que ele vai deixar a sua herança para filantropia. Para você ter uma ideia, o patrimônio dele inclui mansões, castelo, direitos autorais, carros de luxo que somam 500 milhões de dólares. Ele falou que as crianças não precisam de 500 milhões de dólares para se dar bem. Um dos filhos até do Mick Jagger é com a Luciana Gimenez, né? O Lucas Jagger. Outros famosos também fizeram isso, como Aston Kutcher e a Mila Kunis. Falou que tudo que eles ganham no cinema, eles também querem deixar para filantropia. Outro ator muito conhecido e revelou isso em 2011, o astro de filmes de ação de Hong Kong, o Jack Chan, revelou que ele quer deixar a totalidade de seus bens no futuro, incluindo a herança, para um único beneficiário, o cantor Jack Chan, que é o filho do ator, mas também quer deixar para filantropia, porque ele inaugurou, ele tem lá em 88, ele inaugurou o Chatterberg, não sei falar, que ele oferece oportunidade de ensino para as crianças pobres. Outro que quer deixar para filantropia é o Mark Zuckerberg. Ele tem uma filha recém-nascida e ele falou que doar 99% também das ações do Facebook. Mas, gente, tem uma atriz brasileira que eu acho que alguns lembram muito bem, é a Sandra Brea. Para você ter ideia, a herança da Sandra Brea é de 90 mil reais. 90 mil reais. E os netos estão esperando receber esses 90 mil reais há 23 anos. Porque a Sandra Brea morreu e ela tem um filho adotivo, que é o Alexandre Brea Brito, adotado ainda garoto pela atriz, e ele desapareceu um ano depois da morte da atriz Sandra Brea, para você ter ideia. Os herdeiros vão dividir cerca de 90 mil reais já corrigidos, e são 3 netos que vão dividir, que o Alexandre, ele sumiu e foi dado como morto em 2019. Ele era o único inventariante da atriz, por isso que tá essa novela toda, né? Para você ter ideia, a casa onde a Sandra Brea morou, que era em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi trocado por um outro no mesmo bairro. A diferença de 20 mil reais paga pelo novo proprietário, que foi gasta num carro, e não sabe mais o que o Alexandre. Parece que ele tinha problemas com o tráfico de drogas, por isso que ele torrou a casa. O Alexandre, ele foi casado com a Josane Carneiro, que teve a Rayane e o Jonathan, e depois ele se envolveu com a Renata Costa, com quem teve a Ana. Apenas a Rayane lembra do pai, que o pai não era muito presente, para você ter uma ideia. Há 6 anos,
a Rayane decidiu que a justiça deveria reconhecer seus direitos e do irmão e pediu para ser o inventariante, já que o pai sumiu. Em 2021, um novo desdobramento. O rapaz de 20 anos também se apresentou como herdeiro, carregando o sobrenome de Sandra Brea, mas os documentos, a justiça não autorizou isso e pugnou esse processo. Para você ter uma ideia, no processo de 1053 páginas está detalhada toda a vida financeira da Sandra Brea, que morreu em condições bastante modestas, que ela era bastante atuante em revistas, filmes, novelas. Por exemplo, no Novelas Elas por Elas, que está no Globoplay, você pode ver a Sandra Brea. Em alguma das contas, o FGTS de seus tempos de Globo, nunca mexidos, uma casa e um Gol 98. Como a Rayane falou, se fosse muito dinheiro, dava para entender a demora. Os maiores bens da Sandra Brea são do seu acervo um diário com suas memórias, incluindo os últimos dias depois que ela descobriu ser portadora do vírus HIV. Segundo a neta, parte dele ficou com um amigo e depois da morte dele ninguém sabe aonde foi parar. Bem, pessoal, vocês que são ricos, vocês que são milionários, cuidado para não causar brigas de herança na sua família, porque herança dá briga e muita briga. Não vamos brigar por herança, né, pessoal? Vamos brigar por herança, é difícil. Acabou aqui o meu vídeo. Compartilha, curta, comente. Se você conhece um caso que eu não falei aqui, também comente. Quero saber a sua opinião. E até o próximo vídeo aqui do canal alexandredaniel.oficial. Tchau!